Você já ouviu falar sobre cuidados paliativos? Pois é, normalmente quando a gente pensa em cuidados paliativos, a gente associa isso à morte. Mas nesse episódio do Consulta Marcada, a gente justamente desmistifica essa visão, mostrando que para muito além da morte, falar de cuidados paliativos também é falar sobre vida e sobre saúde. Fica com a gente então, que o Consulta Marcada está só começando. Roda a vinheta. Chegou a hora da sua consulta marcada. Aqui no podcast da Unimed Vitória, a receita é simples. Informação onde você estiver. No programa de hoje, então, a gente tem a doutora Valesca Sintra, que é clínica pneumologista e paliativista do Hospital Unimed Vitória. Doutora, seja muito bem-vinda ao seu consultório aqui por um dia. Obrigada pelo convite, bom dia. A gente vai falar, doutora, sobre cuidados paliativos, que é um assunto ainda que é tão envolvido por estereótipos, por mitos. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta fundamental. O que são os cuidados paliativos? Excelente pergunta, né? O motivo de eu estar aqui. Então, os cuidados paliativos são uma abordagem, né? Uma abordagem voltada para a qualidade de vida e controle de sofrimento do paciente que é portador de doença grave, de uma doença que ameace a vida, e da sua família também. É importante a gente colocar que o cuidado paliativo tem muito esse olhar abrangente com o paciente, em suas dimensões, né? Então, a gente entende o ser humano não só com essa parte física. Então, a gente tenta trabalhar também, tentando aliviar o sofrimento psicológico, espiritual e social, né? Do paciente e da família também. Que quando a gente tem uma notícia de uma doença grave, todo mundo sofre. E esse sofrimento abrange a família, todo o entorno do paciente. Esse controle de sintomas, que é a base do cuidado paliativo, dos sintomas nesses 4 aspectos que eu coloquei, a gente entende que torna o tratamento menos sofrido, que torna o tratamento mais eficaz, e isso está comprovado por evidências científicas. Tá? A gente trabalha também, que é outro pilar do cuidado paliativo, é o trabalho em equipe, justamente por conta dessa abordagem multidimensional, né? Quando nem sempre eu, como médica, consigo resolver isso tudo. Aliás, nunca consigo. A complexidade. E a complexidade humano, desse né? olhar que a gente precisa ter para o ser humano. Então, eu preciso da ajuda de um psicólogo, nem da ajuda, a gente trabalha junto mesmo, sabe? A gente fala que é uma hierarquia horizontalizada. A gente trabalha numa equipe que se conecta e que está ali para tentar fazer o melhor pelo paciente e sua família. A gente tem psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, capelões, né? Capelões, que são os que fazem essa parte espiritual. Lá no hospital a gente tem um padre que visita, tem pastor, né? Isso não é nem da equipe, não, é o próprio hospital que tem, mas eles nos ajudam muito. Doutora, uma coisa que é muito comum da gente ver é as pessoas associarem os cuidados paliativos com a morte. Com tratamentos que não têm, pessoas que não têm uma doença grave, que não têm mais jeito, que possivelmente vão morrer. Isso é verdade, doutora? Para quem que são os cuidados paliativos? Excelente pergunta, Mayra. Eu acho que esse é o principal mito que a gente tem que quebrar. O cuidado paliativo, ele começou assim, lá atrás, com pacientes já em vias de morte, né? Em fim de vida. Só que os resultados foram tão bons que já há algum tempo o cuidado paliativo ele tem a indicação de ser começado precocemente no diagnóstico da doença grave, porque ele consegue melhorar muito esse percurso, né? De tratamento dos sintomas, de controle dos sintomas. Você imagina que um paciente... A doença que a gente mais exemplifica é o câncer, por ter esse estigma todo, né? Então, existem várias outras que a gente também trabalha junto. Mas o câncer é um paciente uma doença grave, que a pessoa já tem um medo, então já vem um sofrimento psicológico muito grande quando tem esse diagnóstico. E junto com ela, com essa doença, vem muita dor psicológica, mas dor física, mal-estar, sofrimento. E com a químio também. Então, você imagina que a gente está ali para prevenir os efeitos colaterais do quimioterápico, para tratar a dor, para tratar sintomas que muitas vezes o médico oncologista não tem nem tempo, nem esse olhar para ver como é que está o sono do paciente, como esse paciente está se alimentando, como esse paciente está encarando todos esses efeitos que a quimio vem,
traz, né, perda de cabelo, vômito. Então, a gente tem esse olhar e a gente consegue manejar melhor esses sintomas, porque a nossa especialidade estuda isso, sintoma de difícil controle, né? A gente consegue manejar e, com isso, melhorar a resposta ao tratamento, a adesão ao tratamento e a qualidade de vida e sobrevida dos pacientes. É um estímulo para a vida, na estímulo verdade, pra vida, né? Inclusive, é outro pilar, né? É a gente entender a morte, mas entender que, enquanto a vida, é necessário que ela seja vivida com a melhor qualidade possível. Então, é muito importante isso, e é uma das nossas grandes questões, é esse início precoce do cuidado paliativo, que é muito importante. Então, doutora, quando começar o cuidado paliativo? Segundo a ASCO, né, no caso do câncer, assim que tem o diagnóstico. ASCO é a Associação Americana de Combate ao Câncer, né, de controle de oncologia, vamos dizer assim. Sim. Vamos dizer assim, não, é porque a sigla é americana, né? Então, segundo, é uma associação científica, né, e que já está, como os efeitos do cuidado paliativo, né, os resultados já estão comprovadamente mudam a evolução da doença, segundo essa associação, ele deve ser começado já no diagnóstico. Claro que existem diagnósticos de cânceres mais graves, né? Mas mesmo naqueles que têm cura, um câncer de mama com cura, deve começar junto com um tratamento curativo, seja ele com remédio, comprimido, químio, rádio, cirurgia, justamente por causa da mudança nessa evolução. E o interessante, Maíra, é que isso ainda é um preconceito entre os próprios médicos, sabe? E talvez o que mais dificulte o nosso trabalho sejam os nossos colegas que não conhecem o que os cuidados paliativos significam na atualidade. De desmistificar esse tema, de mostrar como pode ser importante. E de se atualizar. Sim. Eu chamo meus colegas a se atualizarem, né? Porque hoje a gente tem as informações muito próximas da gente. A gente está aqui hoje, né? E no Instagram mesmo tem muitos relatos de pessoas com câncer que estão recebendo cuidados paliativos e que colocam isso claramente, como que isso mudou a vida delas. Para além do câncer, doutora, que outros exemplos de doenças que a gente pode falar que podem ser trabalhadas com pacientes junto com os cuidados paliativos, né? Obrigada, porque a gente acaba falando só no câncer. Mas, é porque o câncer tem esse estereótipo, quando chega o diagnóstico dá aquele susto, né? Exatamente. É um sofrimento muito grande. Tem muitas doenças assim. A população leiga tende a pensar muito no câncer, né? E eu também estou aqui falando. Mas as doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, são doenças graves, progressivas, que não têm um tratamento de cura, mas que a gente pode mudar completamente o percurso dessa doença com nossa abordagem. Inclusive com instituição de tratamentos precocemente, de medidas, né? Vamos dizer assim. Não que haja remédio, mas existem medidas que podem diminuir muito o sofrimento e melhorar esse percurso. Para além das doenças neurodegenerativas, as síndromes em crianças, né? As doenças sindrômicas, as cardiopatias congênitas graves, cardiopatias no adulto mesmo, paciente com insuficiência cardíaca grave, paciente com DPOC, com enfisema, bronquite crônica, quando ele chega num estágio da doença em que ele está precisando de oxigênio, ou mesmo antes disso, uma abordagem de cuidado paliativo melhora muito a qualidade de vida. Fibrose pulmonar. Desculpa, gente. Mas, assim, tem uma gama de doenças nefrológicas, mais avançados, o paciente dialítico. Que está passando por diálise, né? Por causa do rim. Todos eles são beneficiados com essa abordagem. Com essa abordagem que tem esse olhar para a pessoa. Doutora, a senhora estava falando aí sobre cuidados paliativos em crianças, em adultos, e normalmente o que a gente ouve, o senso comum, é a associação entre cuidados paliativos e idosos. Não é bem assim, então? Não é nada assim. Infelizmente, doença acontece em qualquer faixa etária, né? Então, a gente tem doença grave em criança, em adolescente, em jovens, em adultos. Em gestantes, o cuidado paliativo pode ser muito importante. Você imagina uma gestante
que descobre que o feto tem uma malformação, né? Que pode ser que nasça morto ou que morra nas primeiras semanas, como existem algumas síndromes. Sim. Como isso impacta a vida dessa pessoa, dessa família toda. Então, nessa fase, é muito importante também o cuidado paliativo. É por isso que é necessário que todo médico tenha um conhecimento básico. E por quê? Porque nessa hora é o ginecologista, o obstetra que vai estar ali do lado dela. Ele pode começar a fazer esse acolhimento, isso tudo que ela vai precisar nesse momento. Isso é uma outra dúvida, doutora. Como é que a família, como é que o próprio paciente podem procurar pelo cuidado paliativo, para além do tratamento da doença física, né? Ele chega e fala, eu quero cuidado paliativo, isso deve ser oferecido pelo próprio médico? Então, o ideal é que fosse oferecido, né? O ideal é que o médico pudesse fazer essa abordagem inicial, que a gente chama de cuidado paliativo básico, e a gente, paliativista, fizesse o cuidado paliativo avançado, aquele que precisa de condutas mais técnicas, né, de estudo mais complexo. Mas nos hospitais, a gente tem ainda uma deficiência muito grande de cuidado paliativo no Brasil inteiro. Pra você ter uma ideia, a maioria dos hospitais que têm cuidado paliativo estão na região sudeste. E mesmo assim, são poucos que têm uma equipe preparada. Mas sim, a família pode chegar no seu médico e pedir. No nosso serviço já acontece isso. No Hospital Unimed, no Hospital Unimed, de a família chegar e falar, olha, eu soube que tem uma equipe de cuidados paliativos aqui e gostaria que fosse chamada. Mas isso é uma outra coisa que pega também, porque o preconceito está muito enraizado nos médicos. Muitos médicos também pensam em cuidado paliativo como retirada de suporte, como desistir do paciente. E isso é muito ruim para o próprio paciente. Porque cuidado paliativo é o oposto disso. Né? É cuidar até o fim, da melhor forma possível, tentando dar a esse paciente, a essa família, a melhor qualidade de vida possível e a diminuição do sofrimento. A senhora acha que cuidado paliativo pode ajudar o paciente na adesão do tratamento, um melhor resultado até do tratamento? Sem dúvida, isso já está comprovado cientificamente, é por isso que hoje essa visão do cuidado paliativo se iniciar precocemente. Lá na idade, mais ou menos na década de 60, quando começou os primeiros serviços de cuidado paliativo, né, na era moderna, eles realmente estavam vinculados ao paciente em fim de vida. Com os trabalhos, com a existência desses serviços, foi se mostrando que o resultado era tão bom, que isso impacta não só na qualidade de vida, mas também na sobrevida, que hoje o cuidado paliativo ficou muito mais abrangente e que as recomendações das melhores sociedades é que ele tenha início precoce. Doutora, a gente falou um pouco de família também, porque o sofrimento ele não é só do paciente, ele é de todo mundo que acompanha, que começa a enfrentar junto com o paciente aquela doença. Cuidado paliativo também pode ajudar a família? Sem dúvida. O nosso foco principal é o paciente e a família, né? Então, a família também está no centro do cuidado. Como a gente pode fazer isso? Acolhendo o sofrimento, uma comunicação honesta, né? Uma comunicação honesta, mas sensível, empática, onde a gente vai, tenta entender as angústias daquela família. Quando a família conhece, isso já está comprovado, quando a família e o paciente conhecem o percurso da doença, as possibilidades, apesar do sofrimento, eles ficam mais seguros e podem se preparar melhor. Né? Fora os outros aspectos sociais, né? Porque tem muita coisa envolvida numa doença grave. Né? É sofrimento, são perdas financeiras, questões como meu filho vai ficar, né? Se eu morrer, se eu não conseguir trabalhar. Então, são questões muito complexas para além do sofrimento físico e que impactam muito no sofrimento físico também e na evolução da doença. E também na adesão, como você falou, né? Se eu tenho meus sintomas mais bem controlados, se eu estou me sentindo melhor, dormindo bem, comendo bem, eu vou muito mais facilmente aderir a esse tratamento do que se eu começar a fazer um tratamento e começar a vomitar, a passar mal o tempo todo. Sem ter esses sintomas controlados.
Com certeza. Doutora, a gente está encerrando o nosso podcast, mas antes da gente finalizar, qual que é a mensagem principal que a gente pode deixar para as pessoas em relação aos cuidados paliativos, a importância desse tipo de cuidado? Então, cuidado paliativo é uma abordagem que trabalha para aliviar o sofrimento e tratar os sintomas dos pacientes portadores de doenças graves. Deve ser iniciado o mais precocemente possível, porque isso ajuda na evolução da doença, tem um impacto positivo na qualidade de vida e na sobrevida dos pacientes. É o paciente no centro do cuidado, é a gente entender aquele ser humano como um todo, em todas as suas dimensões, e não tratar só a doença, né? Com esse manejo impecável dos sintomas, tentando deixar o paciente o mais confortável possível. Doutora Valesca Cintra, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast. O Consulta Marcada está terminando por aqui, mas se você tiver alguma sugestão de tema, alguma dica para a gente, manda. O nosso e-mail é consultamarcada@unimedvx.com.br. Até o próximo episódio, então. Essa foi a sua Consulta Marcada. Te esperamos no próximo episódio. Unimed Vitória.